Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de operação de equipamentos da área, né, na qual vocês tiveram as primeiras aulas introdutórias. Nós falamos de contextos gerais, né, do layout do laboratório clínico, na qual a gente se importou mais em falar um pouco sobre os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Agora nós vamos começar a falar especificamente sobre acondicionamento de amostras biológicas. E aí é interessante que vocês observem bem esse conteúdo, porque ele é de fundamental importância para o resto da vivência profissional de vocês enquanto técnico de análises clínicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro das especificações do que compete à profissão do profissional técnico, é justamente essa manuseio e, ao mesmo tempo, cuidado com as amostras, né? O tempo inteiro vocês vão estar trabalhando com isso, então é necessário que vocês conheçam bem. Essa aula ela vai começar hoje, mas ela não termina hoje, porque é muito detalhada. E aí, o que eu espero de vocês com esse conteúdo? Eu espero que vocês tirem dúvidas. Eu espero que vocês tragam as experiências de vocês, até porque alguns de vocês já conhecem um pouco da rotina do laboratório, já têm um pouco de vivência, e eu queria que vocês trouxessem as experiências de vocês, porque o que eu vou trazer aqui são os procedimentos técnicos operacionais padrões, mas as experiências vivenciais na rotina nem sempre são das formas que a gente apresenta aqui. Então, por isso que algumas vezes, quando o estudante vai fazer estágio, ele fica estranhando a rotina, porque não é o que a gente diz aqui, às vezes. Por que que o professor ensinou assim e aqui não está sendo feito desse jeito? Gente, tem inúmeros fatores que podem levar a isso. O primeiro deles é que os procedimentos operacionais padrão, geralmente eles são burlados, tá? Eu não sou hipócrita de dizer para vocês que muitos profissionais acabam não fazendo da maneira correta. Muita gente adapta a técnica. Isso não quer dizer que ela está fazendo errado, só que ela corre riscos de, às vezes, perder a amostra, por exemplo. Então, existem outras maneiras, mas que não são adequadas 100%. Não são aprovadas pelos órgãos de vigilância, mas aí a gente sabe que elas existem. Então, quando vocês forem para um estágio ou verem diferenças, o que vocês têm que observar é se aquela técnica que estão sendo realizadas lá, as técnicas, se elas estão adequadas, se elas estão realmente fazendo efeitos, não vai prejudicar a amostra e, consequentemente, o cliente e o paciente, né? Então, hoje nós vamos falar de acondicionamento de amostras biológicas. Conteúdo dessas próximas aulas. A gente vai falar do contexto do acondicionamento de amostras biológicas, da regulamentação e dos profissionais envolvidos nesse acondicionamento, dos cuidados preliminares para o acondicionamento de amostras, do acondicionamento no setor de coleta, do acondicionamento para transporte em um mesmo prédio, do acondicionamento para transporte a curta distância e a longa distância, de condições das viaturas e dos meios de transporte, do acondicionamento após a análise da amostra. Então, nós vamos falar desses aspectos todos que envolvem o acondicionamento, tá? E das circunstâncias. Bom, o processo para a realização de um exame. Nós sabemos que o exame ele tem início, meio e fim. As funções do laboratório é cadastrar o paciente e os exames solicitados, coleta, acondicionamento, transporte e preparo de amostras. Veja bem, nessa disciplina eu também poderia falar um pouco de coleta, mas creio eu que vocês tiveram ou estão tendo a disciplina de coleta, não tiveram? Alguém me responde? Estamos tendo. Pronto. Aí por isso que eu não vou perder tempo aqui falando da mesma coisa. Então, eu pulei e já estou falando de acondicionamento. Porque coleta, ela é muito específica, então precisa ter uma disciplina só para falar dela. Eu ia falar aqui de maneira muito resumida, não ia nem ser interessante para vocês, mas também é uma pauta dos conteúdos. Mas como vocês têm a disciplina, eu já fui logo para o acondicionamento. Se caso vocês tiverem dúvidas, e aí preciso que eu traga alguma coisa a respeito da coleta, lógico que eu vou falando com vocês. Mas o que compete à coleta, vocês vão aprender lá na disciplina de coleta, tá? Então, as funções do laboratório é cadastrar o paciente, os exames solicitados, fazer a coleta, acondicionamento, transporte e preparo de amostra,
realização dos testes, análise e liberação dos resultados, entrega do laudo e auxiliar a interpretação dos resultados também. Tá? As amostras biológicas, e aí nós temos diversas amostras biológicas que vocês podem trabalhar no laboratório clínico. Então, o sangue é uma amostra biológica, você pode trabalhar com o sangue total, ou somente com o soro, ou somente com o plasma. A urina, as fezes, os líquidos corporais, que são o espinhal, o pleural, o amniótico e entre outros, como por exemplo o acítico, né, o líquido acítico, líquido, líquidos de abscesso, líquido sinovial, né, tecidos, biópsias, raspagens, secreções corporais como o escarro, o esperma, a secreção vaginal, a secreção uretral e entre outras. Todos esses materiais de origem humana e animal com fins diagnóstico são chamados de amostras biológicas, tá? Então, isso aqui não é nenhuma novidade para vocês, mas a gente sempre tem que estar recapitulando. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação a respeito dessas primeiras falas minhas? Não. Ótimo. A gente fez E uma aí, atividade exatamente sobre isso aí que o senhor está colocando. foi lá na coleta? Foi. É bom que você pode até printar essa minha tela anterior e usar na sua atividade, se tiver, né? Já foi feita? Já foi feito, foi esse dia que passou pra gente. Hum. Espaço físico. Onde são coletadas aquelas amostras que eu falei? Em laboratórios de análises clínicas, LACs, hospitais e também em locais não hospitalares, como, por exemplo, posto de coleta, em coletas domiciliar, que a gente sabe que pode ser feita. E tudo isso, quem faz essas coletas são as pessoas responsáveis e quem trabalha no setor de coleta, beleza? A coleta, até ir para a análise, precisa fazer o acondicionamento. Então, eu pego aquela amostra que foi coletada e até eu levar para o ambiente de análise, eu tenho que acondicioná-la. Então, é preservar a integridade e a estabilidade da amostra. Lembra que vocês estão tendo uranálise comigo? Lembra quando eu falei que quando a urina é coletada, ela precisa ser protegida da luz, porque senão o urobilinogênio perde as propriedades, aí você pode ter um falso negativo, um falso positivo. Tem a ver com essa questão de acondicionamento. O sangue, né? Ele precisa ser coletado, mas nos tubos corretos, né? Porque se eu acondicionar o sangue para fazer um hemograma num tubo incorreto, não vai servir aquela amostra, né? Então é importante entender o porquê que diferentes amostras devem ser acondicionadas dependendo do exame que será feito. É como eu disse, nem toda amostra de sangue, você não vai tratar a amostra de um hemograma como você trata a amostra de um exame para bioquímica. O exame de urina 24 horas, você vai acondicionar de uma maneira do que o exame de primeiro jato. Aliás, de segundo jato, ou do primeiro jato também. Exames de, é, por exemplo, algumas amostras de escarro, você também tem que acondicionar de determinadas formas, tá? Então, veja, cada uma vai ter um tratamento, dependendo do exame. Etapas envolvidas do acondicionamento. Checagem do recipiente em que está a amostra. Armazenamento e identificação para transporte. Sempre, né, galera? Primeiro você checa o recipiente em que está a amostra, depois você faz o armazenamento e a identificação do transporte, e o armazenamento da amostra, que não vai ser analisada de imediato ou após a análise. Então, na checagem, você tem que observar conservante e amostra adequada, identificação adequada do paciente, por que tudo isso? Porque ajudam a diminuir os erros. No armazenamento e na identificação para o transporte, você precisa ter um bom sistema de embalagens, um controle de temperatura do recipiente
bem adequado, porque nós sabemos que algumas amostras elas não podem ficar muito no calor, ou outras não podem ficar muito em ambientes úmidos. Então, veja, uma amostra que é para fazer uma cultura de bactérias, dependendo do acondicionamento, eu perco a amostra, porque as bactérias podem começar a se multiplicar lá já no acondicionamento. E aí eu não vou conseguir, eu posso perder a amostra, né? Identificações adequadas sempre, gente, seja com etiqueta, com número de prontuário, com nome completo, com data de nascimento, com número do documento, sempre. Armazenamento da amostra que não vai ser analisada de imediato ou após a análise, você tem que conservar para análise para poder repetir o exame. Então, você precisa guardar essa amostra que a gente chama de amostra reserva mesmo. Em alguns casos são feitas, né, sempre, em outros nem tanto, mas a grande maioria é feita, principalmente quando é coleta domiciliar. A gente sempre coleta um tubo a mais, alguma coisinha a mais para ter a amostra de reserva, né? Regulamentação, como tudo, né, gente? Tudo no laboratório tem regras de regulamentação que você precisa seguir e obedecer, que são padronizadas. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem uma CP de 19, número 19 de 2011, que é a mais recente, padronização de normas de transporte e armazenamento. As responsabilidades dos profissionais envolvidos, ela fala também nessa CP, e o transporte com licença sanitária. Quais são os profissionais envolvidos, conforme a CP 19/2011? Da área de saúde, funcionários do laboratório de análises clínicas. Eles são responsáveis pelo acondicionamento. Da transportadora, que pode ser terceirizada, né, essa transportadora, ela precisa ser cadastrada na Anvisa. Você não pode chamar um mototáxi para fazer um transporte de uma amostra biológica, entendeu? Embora a gente vai ver muitos absurdos, mas quem tem que transportar são pessoas com licença cadastrada na Anvisa, tá, galera? Vocês sabiam disso? Vocês estavam Não. comigo? Pois é. Não. Veja, eu tenho um laboratório, eu sou professor e biomédico, eu tenho um laboratório aqui no centro. Aí vocês estão fazendo estágio no meu laboratório. Aí, de repente, vocês veem eu chamando um mototáxi para ir pegar uma coleta que foi feita lá numa casa de uma pessoa. Está errado. Eu tenho que ter um serviço terceirizado de uma pessoa cadastrada. Se não for um serviço, eu tenho que ter um funcionário do meu laboratório que tenha o preparo adequado, aí ele pode até utilizar um carro, que não precisa ser o do laboratório, mas ele tem que ser uma pessoa cadastrada na Anvisa, tem que ser uma pessoa que a Anvisa tenha conhecimento, tá, gente? E aí eles têm que ter esse cadastramento, os dados, né, dessa transportadora, o tipo de material que essa transportadora pode transportar. Por que isso, gente? Porque imagina, eu estou num acidente de trânsito, veja, por que essa coisa é séria. Eu teve um acidente de trânsito, de repente cai uma mala cheia de sangue com várias pessoas que podem ser soro positivo, que pode ter hepatite, e aí? Esse sangue contaminando ali no meio da rua, com um acidente de trânsito. Estão entendendo, gente, como é a questão da Anvisa? Então, com a licença, a Anvisa sabe até o material que a pessoa está transportando. Documentos de licenciamento sanitário. E como eu disse, o veículo precisa também ter essa identificação. Aí, no caso, se eu for o dono do laboratório e pedir para o funcionário ter, os veículos do laboratório já são cadastrados. Então, por isso que terceiros que não são cadastrados não podem, tá? É antiético e é contra a regra, a regulamentação. Agora, como eu sempre disse, isso é o correto. E isso envolve gasto. Nem sempre é feito. A gente tem que ser sincero. Agora, o sistema público é tudo certinho, tá? Hospitais públicos, lugares assim. Todos acesso por escrito aos procedimentos realizados e receber treinamento específico e continuar, tá vendo, galera? Então, mesmo que eu e vocês vamos trabalhar com isso, eu preciso passar por um procedimento realizado por escrito. E eu também preciso ter um treinamento sempre. Por quê? Porque as regras mudam, os acondicionamentos podem modificar, os procedimentos, então eu preciso estar sempre atualizado. E isso quem tem que fornecer é o meu contratante. Tá? Infelizmente, esse slide ficou um pouco desformatado, porque eu acho que eu não me atentei na hora que estava coisando. Então, a formação dos profissionais, mas dá para entender. De nível técnico, técnico de enfermagem,
técnico de laboratório e técnico de patologia clínica, que a área de vocês, da análise clínica, é o técnico de patologia clínica, a mesma coisa. A área de saúde do funcionário de análises clínicas, que acondiciona biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, biólogos também podem. E o profissional de ensino superior, ele é legalmente habilitado e inscrito no conselho de classe, com funções atribuídas por lei. Eu, como biomédico, eu posso responder pelo acondicionamento de um serviço. E vocês, como técnicos, podem ser meus auxiliares treinados e supervisionados por mim, que sou biomédico, porque eu tenho uma assinatura legal do meu conselho de classe, que é o CRBM. Nossa, esses slides ficaram todos desconfigurados, não tinha percebido esses aqui. E aí a formação dos profissionais, funcionário da transportadora de nível técnico, que são os de enfermagem, de laboratório de patologia clínica, são responsáveis pelo transporte e todos eles têm que estar cadastrados na Anvisa. Então, se você for trabalhar com uma terceirizada somente para acondicionamento de amostra biológica, você tem que ser uma pessoa cadastrada na Anvisa, tá? Agora voltou, porque eu tinha às vezes os slides que eles desconfiguram quando você apresenta e outros não. Regulamentação, as responsabilidades do remetente, que é o posto. Por exemplo, eu sou um posto de coleta, né? Eu sou responsável. Qual é a minha responsabilidade enquanto posto? Primeiro, fazer um acondicionamento seguro, informar o destinatário a data e a hora prevista para a chegada. Então, se eu estou levando um exame que tem que ser feito até amanhã, então eu preciso saber dessa data, né? Ó, você tem que chegar lá naquele laboratório lá de Aracaju amanhã, sem falta, tá entendendo? Formulário de informação de segurança para transporte de material biológico humano. É necessário ter esse formulário preenchido, assinado, com carimbo, com tudo que você imaginar, com selo de segurança, com código de Anvisa e tudo mais. Por quê? Porque quando você for parado no trânsito, existem multas específicas que a Polícia Federal pode lhe dar se você estiver transportando uma amostra biológica sem autorização. Porque a Polícia Federal pode entender que é um contrabando, que é alguma atividade ilícita. Tem até isso, gente. Vocês sabiam disso? Sabia, não? Pois se você sai daqui de Paulo Afonso com umas amostras biológicas para fazer uma análise lá em Aracaju, sem esses papelados, essas burocracia tudo certinho, você pode ser presa. Porque você está transportando a amostra biológica e não tem autorização, ninguém sabe o que você vai fazer com aquilo ali. Você pode estar indo levar para fazer uma pesquisa científica ilegal. Você entendeu? Eles entendem dessa maneira. E a Polícia Federal, você sabe que eles não, eles não têm dó de ninguém, né? Então é bem sério isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Então o curso de vocês é um curso sério, por isso que, assim, quando vocês entraram no primeiro ano, acho que vocês tinham uma visão. Quando vocês estavam no segundo, vocês tinham outra visão. E agora, finalizando, vocês têm que ter essa visão profissional. A coisa é para ser séria, entendeu? Embora o curso de vocês ainda precisa melhorar muito, eu tenho que ser professor sensato, do nível de conhecimento que a gente transmite para vocês como que eu posso explicar? E as condições que a gente tem na escola ainda é um pouco pequena, vamos dizer assim, não vou nem dizer outra palavra, mas vocês já conseguem aprender muita coisa, entendeu? Então, por isso que eu como professor, me preocupo muito na informação que eu trago para vocês, porque eu sei que vocês vão precisar saber, entendeu? Não para fazer só uma prova de concurso, mas para a vida, como profissional mesmo. E eu sei que vocês gostam da área, eu percebo disso. Muitos de vocês gostam muito da área. Então, transportador, ele precisa garantir a infraestrutura para transporte, portar os documentos, como eu disse, tem que ter a identificação da expedição, a carga, até isso. Quantos volumes de sangue você está carregando? Ah, eu estou carregando aqui dois tubos com tantos ml, entendeu? Documento emitido pela Vigilância Sanitária, precisa. Formulário de informação de segurança para transporte de material biológico humano. Olá, formulário de informação de segurança para transporte de material biológico humano. Comunicar ao expedidor e ao destinatário que qualquer não conformidade na embalagem e documentação. Essas são as
as responsabilidades do transportador. Porque se o transportador assumir um erro que não é dele, eles que pagam caro. E o destinatário no laboratório clínico tem que saber o quê? Qual é a responsabilidade dele? Abrir as embalagens de modo seguro quando recebe, manter a integridade das amostras, óbvio, conferir e registrar as condições de recebimento. Por quê, gente? Isso é importante. Porque às vezes o remetente mandou tudo certinho, mas no transporte pode acontecer alguma coisa. E aí você conferindo e registrando, você tem o seu respaldo que não foi culpa sua. Comunicar ao remetente que foi chegado. Então, assim que chega a amostra, tem que comunicar, seja por e-mail, seja por Skype e outros canais que a gente tem hoje em dia. Mas geralmente tudo é por e-mail, né, nessas questões. E quem trabalha com isso é muito atento aos prazos, né? Às vezes lança no sistema um único e aí o sistema baixa. Outra coisa também que é interessante lembrar é que você não pode liberar o transportador antes de fazer as conferências, porque ele tem que assinar essa comunicação de que como foi recebida as coisas, né? Quais são os cuidados preliminares, né? Nós temos procedimentos operacionais padrões, como qualquer outro procedimento em laboratório. Para que serve o POP, o procedimento operacional padrão? Para evitar os erros. Então, todos os profissionais cientes da rotina estabelecida, eles vão ter como agir de maneira adequada e de maneira segura e de maneira correta, né? Então, o equipamento de proteção individual, por isso que eu falei deles antes, né? E aí eu trouxe essas imagens que são de dados do LACEN de Rio Grande do Norte, de 2011. E aí tem pessoas aí usando o seu avental adequado, né? Que até eu citei, né? Que o avental ele tem que ser de algodão e tudo mais, mas a gente sabe que muita gente usa outros tipos. Uma luva adequada, bem calçada no tamanho da mão, né? A gente sabe que a luva ela não pode ser maior ou menor que a nossa mão. Óculos, né? De proteção que cubram toda a região aqui de baixo da pálpebra e tenha proteções laterais e máscaras e toucas, né? Porque a máscara ela tanto lhe protege como você também não contamina a amostra e a touca também, tanto lhe protege como você não contamina as amostras. Embalagens e recipientes. Então, até para você manusear uma amostra e uma coleta, é obrigatório usar o EPI, né, gente? Vocês sabem disso. Isso aí é uma coisa que eu nem vou ficar lembrando, porque isso aí, muita gente pensa, mas é só a coleta, só vou só receber o material, não vou botar o meu EPI, o meu EPC. Está errado. Porque você pode contaminar a amostra ou a amostra pode lhe contaminar. E agora, nos tempos de Covid-19, mais ainda, né? Então, embalagens e recipientes, eles precisam ser resistentes a vazamentos e a impactos, tá? O sistema de vedação tem que ser adequado, tem que suportar as variações de pressão, temperatura e umidade. Optar por embalagens reutilizáveis, limpas e conservadas, e respeitar a capacidade máxima e as condições de empilhamento determinadas pelos fabricantes das características da amostra e normas de transporte vigentes. Por quê? Às vezes eu só posso empilhar 2 camadinhas de tubo. Aí eu pego e boto 5. Gente, corre o risco de algum deles serem quebrados ou sei lá. Então, veja, se está dizendo que é para eu levar uma fileirinha só naquele lugar, é para eu levar só uma fileirinha. Não adianta jogar mais material para poder encher e não. Se você tem que levar mais material naquele transporte, o ideal é formar 2 caixinhas de transporte e não nenhuma só empilhar tudo, tá? Então tem tudo isso. E outra coisa, nem toda amostra pode estar junta com outra, né? Tem isso também. Cuidados preliminares do acondicionamento de insumos para coleta. Ao recebê-los, a integridade, que é o aspecto e cor, e o prazo de validade tem que ser observados. A organização, utilizar primeiro os da validade mais curta, não misturar produtos e lotes diferentes. Isso também serve para materiais que você receba, né, que precisam também ser acondicionados. Localização, o abrigo da luz, umidade e altas temperaturas. Tem que observar como é que está a temperatura, pressão, umidade daquele ambiente para saber se o acondicionamento de recebimento está adequado. Nunca estocar materiais com validade vencida. A amostra, ela também tem um prazo de validade, tá, gente? Mesmo se você acondicionar, mas chega uma hora que aquela amostra ela não serve mais. E reagentes, a gente sabe que também tem, né, prazo de validade, géis, água, caldos, né, da parte de microbiologia, principalmente.
Então, assim, tudo tem que se observar, né? Observar detalhes. É como eu disse, técnico de laboratório e a gente da biomedicina e farmácia, a gente fica muito chato com essas questões. É tanto que eu vou ao supermercado, ontem mesmo eu fui, eu, eu sou muito chato com prazo de validade, com qualidade de alimento. Eu fui olhar e o moço tinha colocado umas bananas lá. Aí depois eu olhei para o outro lado, ele tinha feito um outro stand com umas bananas melhor. Aí eu tinha perguntado antes para a moça se só tinha aquelas bananas. Ela disse que só tinha aquelas. Aí eu tinha escolhido um cacho. Quando eu olhei para o outro lado que tinha melhores, ela disse, poxa, ela mentiu para mim, né? Porque tem outros melhores ali. Então, assim, a gente começa a ficar chatinho com tudo, né? Então, a gente é muito minucioso, essa questão de qualidade, questão de prazo de validade, é muito chato mesmo. Então, eu acredito que vocês também vão ficando assim, porque é da profissão, tá, gente? Você começa a ficar muito criterioso com o negócio de quem coletou, quem foi o responsável por isso, quem foi que fez isso aqui, entendeu? Porque realmente, para trabalhar em laboratório, você tem que ser assim, porque se você não for, você não dá certo. Se você for uma pessoa desorganizada, despreocupada, distraída, provavelmente você vai cometer muitos erros, entende? No setor de coleta, você tem que observar a checagem dos recipientes. Os recipientes estão danificados, com vazamento? Não pode. Amostra no recipiente correto, então verificação sempre na guia. Então, coletada ou acondicionada de maneira errada prejudica o processo de análise, né, gente? Então, a gente sabe que você precisa observar essas condições de coleta, observar se a amostra está no recipiente correto, porque senão a análise com certeza será prejudicada. E quantas vezes, gente, eu trabalhei já né, lá em São Paulo, quantas vezes a gente mandava as amostras, porque tem muitos exames que não são feitos, né, em alguns laboratórios, principalmente essa questão de sequenciamento de DNA, às vezes espermograma não era feito porque o espermograma, às vezes, tem alguns que precisam ser feitos com outros equipamentos para ver qualidade do, do espermatozoide em si, para ver se ele tem duas caudas, né? Essas questões assim mais específicas mesmo, análise mais profunda mesmo, genética. Aí não tinha. Aí você mandava as amostras, chegava lá, tinha que fazer outra coleta, porque às vezes chegava danificada. Cidade grande, às vezes o trânsito, muito tempo para chegar, acabava atrapalhando. Então, assim, tinha tudo isso, esses embates. Exemplos, vamos dar alguns exemplos para entender. Na parasitologia, o mertiolato, iodo e formaldeído, que é o MIF, ele precisa de uma preservação e a coloração de quase todos os estágios dos protozoários, de ovos e de larvas de hominídeos. No exemplo 2, há amostras sanguíneas de diferentes tipos. Tudo isso você precisa checar esse acondicionamento adequado e também ter o transporte dentro do prazo correto, tá? Então, nesses dois exemplos, eles têm formas de acondicionamentos adequados e prazos de recebimento também, porque o formaldeído, do metiolato, ele não pode ficar em determinadas, muito exposto, né, à luz, questões de umidade, temperatura. E amostras sanguíneas em diferentes tubos, a gente sabe também, né, que precisam ser acondicionadas da maneira correta, senão pode formar coágulo. A meia-vida dos próprios anticoagulantes que tem no tubo também podem não suportar o tempo, então começa a ter problemas na amostra, né? E aí não dá certo as análises. Os recipientes, né? Que a gente sempre fala disso, parece até chato, mas é sempre bom relembrar. A tampa roxa, conservante é o EDTA, o setor na hematologia, então as características. Agente quelante de cálcio, ele impede a coagulação e impede a agregação plaquetária, que é o sal insolúvel do sangue total. Deixa eu ver aqui uma coisa. Organizações das amostras, né? Nós temos várias formas de organizar as amostras, temos carrinhos, armários, tripés, bancadinhas, como se fosse gradinhas, né? Tem vários nomes que a gente fala. Então, essas guias, essas amostras e guias, eles têm ordens de coleta. Então, você precisa
separa o material conforme a referência laboratorial por setores. Então, você vai separando sempre por setor, né? Então, amostras de sangue são separadas das demais, porque nós sabemos que o setor de hematologia, o procedimento da hematologia ele é todo diferente perto do setor de urina, do setor de micro. O setor de micro, caramba, esse é o mais criterioso, porque uma variação de temperatura faz com que a bactéria morra ou prolifere muito rápido, ou contamine com outras bactérias. Então, assim, esses acondicionamentos e as transportes e a organização das amostras precisam ser sempre feitos rapidamente. E qual é o tempo máximo para eu poder refrigerar? O máximo é de 30 minutos depois de refrigerar. Então, eu posso organizar essas amostras em, no máximo, 30 minutos depois de refrigerar, tá? Sempre nos locais adequados, a gente sabe que tem estufas, né? Por exemplo, a microbiologia tem coisas que precisam ficar na estufa, que é aquecimento, não é geladeira, né? Então, tem coisas, tem cada critério para cada tipo de coleta e de amostra. Nem todas da micro precisam ficar na estufa também, não. Tem outras que nem precisa ficar muito na estufa. E a temperatura da estufa também, tem isso também. Em um mesmo prédio, como é que eu faço o acondicionamento para transporte? Primeiro, coleta, né, setores de análise. Então, eu vou transitar pelos setores com segurança, sem esbarrar nos equipamentos, né, gente? Obviamente. Então, manter a integridade dos recipientes. Ao chegar no setor, eu preciso retirar as amostras do carrinho com cuidado. É aquela velha história. Trabalho de laboratório, muitas pessoas não entendem. Ah, por que o pessoal do laboratório é tão lento, tão chatinho, tão não sei o quê? Ah, eu mandei a amostra tal hora e até agora não chegou aqui no setor de análise. Gente, a pessoa vai ficar correndo pelo corredor do hospital com um carrinho cheio de sangue, ou cheio de líquido, de placa, de bactéria. Então, assim, tem que tomar cuidado. Realmente tem que ser lento, tem que ser com calma, tem que ser tudo certinho. Conferir sempre se você não tá levando uma amostra para um lugar errado e vai fazer a análise errada. Tudo isso é certeza de que você tem que estar atento. Então, colocar em uma bancada, entregando ao profissional responsável pelo setor, quem transporta tem que fazer isso. Esse profissional deve conferir, as amostras que estão íntegras. Então, quando você chega no transporte, não é simplesmente colocar lá e guardar. Olha as amostras, às vezes o cara misturou uma amostra, quebrou um tubo no meio do caminho, contaminou uma coisa sem querer, sei lá. Pode acontecer de tudo. Gente. Uma amostra sumiu, ninguém sabe onde foi parar. Tem isso também. Então, assim, são coisas bem inusitadas. E a curta distância, o rápido é de 1 hora após a coleta, né? Exames de rotina, preparação prévia. Então, você tem que fazer a checagem dos recipientes danificados ou vazamentos, né? Ver se tem vazamento e tudo mais. Os recipientes secundários, que são as divisórias, manter amostras em pé e gelo reciclável, né? Então, as caixas de gelo geralmente são gelo reciclável, que é aquele que você bota dentro de tipo uma garrafinha, né? Aí forma o gelo, aí bota assim aos redores. Não é aquele gelo propriamente dito que vai derreter e vai ficar uma água. Algumas pessoas até utilizam isso, mas não é o certo. Tem que usar aquele que é um negocinho que você enche d'água, né? E bota nos arredores já congelado. Essa caixa hermética, né? Você pode utilizar. Caixa de papelão descartável. Não é o adequado, 100%, mas eles também autorizam. E sempre material infectante em caso de dano ou vazamento, informe imediatamente a autoridade de saúde pública. Veja, esse selo ele tem que estar na caixa de maneira obrigatória, sempre. E a tampa da caixa hermética não é assim recomendado que não seja de outra cor. Geralmente eles pedem que seja tampa branca, como está aí na imagem. Tá bom? Então, vejam, são coisas que você pensa assim, que besteira, por que tudo isso? Não é porque tudo isso, não. Imagina você deixa uma caixa dessa lá parada no cantinho, você está transportando, você chegou, uma pessoa que não entende de nada, uma leiga, abre pensando que é vendendo um pastel, um negócio, e se contamina ali, ou danifica tudo.
Tá entendendo, gente? Existe de tudo. Então, a gente tem que ter o selo, porque o selo ele é uma segurança e uma maneira adequada de mostrar que aquilo ali é uma amostra biológica, uma coisa que você não deve nem brincar, porque tem possibilidade de contrair uma doença. A curta distância, como que nós acondicionamos e organizamos? Veja aí duas caixas abertas. A curta distância, veja aí. Tem uma certa e outra errada. Tá vendo, galera? Ó, os tubinhos estão todos juntinhos, né, dentro de um recipientezinho, enroladinhos, para que eles não fiquem se batendo, por risco de quebrar, né? Tem todos os tubinhos ali, ó, separadinho, bonitinho. A outra tem uma coisa solta no meio, não dá certo ali, tá? Fica errado. De forma a aproveitar o espaço, você tem que evitar a agitação das amostras, elas não podem ficar se balançando. Espaços vazios devem ser preenchidos com papel amassado ou plástico bolha, que é aqueles plásticos que a gente adora apertar, né? Tem que fazer essa preenchimento de espaço vazio, não tem jeito. Extremidades por para cima, óbvio, né, gente? Evitar vazamentos. Gelo reciclável em pé e em quantidade suficiente. A melhor conservação é de 4 a 25 graus Celsius. Aí você pergunta, onde é que está o gelo, professor? Está dentro desses negocinhos aqui, gente. Ó, que eles são adequados, né? Enche d'água, congela e aí fica o gelo. Tudo bem até aí? Posso continuar? Querem fazer pergunta? Querem Ô, fazer professor, alguma esse coisa? gelo é tipo gelzinho, né? Isso, isso. Ele não forma gotículas de água, não. Muito. Não forma, não. Ele é um gelol, que a gente chama. Aí ele realmente fica gelado, tá? Bem congelado mesmo. Como se fosse gelo seco, mas não é gelo seco. Não é gelo seco, entendeu? Aí tem que botar na geladeira quando chega e quando. Porque também ele dura o tempo exato, né? Que você vai usar, tá? Na caixa hermética. Mais alguma fala? Alguém já trabalhou, já viu isso na prática? Então vamos continuar. A gente vê muito em vacinas, né? Agora na Covid-19, acho que alguém já deve ter visto. Ou no transporte de vacina, é muito comum. É, requisição em sacos plásticos também. As requisições têm que estar dentro, mas você não pode misturar com as amostras. Então tem que estar no saquinho plástico, tem que estar guardadinho também. Separado da amostra e adicionado à tampa. Então tem uma espécie de envelope na tampa que você já coloca o envelope com as coisas que estão no plástico. Tampa do recipiente secundário deve estar sempre bem fechada, porque tem um lacre, né? E se não for aquelas que tem lacre, se for de isopor improvisado, você tem que fechar com um lacre de fita isolante, aquela coisa toda, tá? Identificar a caixa com a natureza da amostra, destinatário, remetente e risco oferecido. Óbvio, tem uma ficha já pronta que você só bota os nomes, local onde vai, quem é o responsável, que data foi, a hora, o minuto que chegou, se no meio do caminho parou, tem um relatório também para isso. Não esquecer que a ficha de encaminhamento de amostras clínicas tem que estar junto. Quem é essa ficha de encaminhamento? Aquela que é a autorização lá da Anvisa, galera. Senão você é parado no meio do caminho e vai para o xilindró. Como acondicionar as amostras? Sangue total, soro e plasma. Grandes quantidades têm que estar em estantes, dentro do recipiente secundário. Pequenas quantidades envolvidas em saco plástico, como eu mostrei naquela caixa enroladinho, bonitinho. Fezes e urina em copo coletor, direto no recipiente secundário, e o recipiente secundário específico para essas amostras. Então, veja, aqui, ó, eu estou mostrando a caixinha, tem saco plástico aqui envolvendo os tubinhos, né, com sangue, e tem as amostras com um empilhamento máximo, tá vendo? Ó, de 3. Eu não posso empilhar mais que 3. Então, aqui elas estão empilhadas, por isso que a gente não está vendo como elas estão. E aí, ó, eu só posso empilhar no máximo 3, viu, de urina e de fezes. Eu não posso empilhar 5, 6, 7, porque aí já não é o adequado, tá? Alright, vamos nessa. Como acondicionar as amostras de curta distância, né? Então, nós temos aí secreções, líquidos, biológicos, escarros e outros colocados em recipientes maiores com tampa depois de recipientes secundários. As lâminas têm que estar envolvidas em papel alumínio ou colocadas em estojo adequado e em recipientes secundários. Por quê?
Porque as lâminas, elas podem se quebrar muito facilmente. A gente sabe que lâmina é muito sensível para quebrar. Então, ainda acho o mais adequado estar nos estojos, né? Mas a gente sabe que muitas vezes não tem como levar um estojo, porque às vezes é pouca lâmina, aí vai estragar, vai ter que levar um estojo inteiro só para... Aí eles pegam e enrolam em, em papel alumínio, tá? Que é recomendado, mas com cuidados para não quebrar ainda assim. Recipientes para bacteriologia. Amostras da bacteriologia, antes de colocar nos recipientes maiores, ela deve ser colocadas em sacos plásticos e identificadas externamente e não serem abertas em locais inadequados nunca. Tá? Essa aula vai até 10 e... 40. Pronto, então faltam 6 minutos. Só um minutinho, deixa eu... Eu vou falar desse aqui, acondicionamento de transporte a longa distância. Se for a longa distância, pode ser por mar, marítima, aérea, terrestre de longa distância também ocorre. O transporte para laboratórios clínicos de referência, amostras de exames mais sofisticados, como técnica de imunologia, análise de DNA, lembra que eu citei? Que a análise de DNA é muito comum, que tem que fazer em grandes centros, né? Análises parasitológicas e microbiológicas não de rotina, e dúvidas quanto ao resultado da análise, você também precisa, às vezes, pedir que um laboratório de referência faça, porque, às vezes, você não é que você não sabe fazer aquele tipo de exame, mas às vezes você ficou com dúvida. Aí você pede para um concorrente de referência tirar uma prova dos 9 do seu exame, isso é muito comum, tá? É feito direto. E aí, o acondicionamento para transporte de longa distância, para preparo de cuidados especiais. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto, eu vou falar só esse último slide, a gente paralisar. Preparação e cuidados especiais. Então, sistemas de embalagens triplas. Nós temos a interna, que é o da amostra, a intermediária, que é o saco plástico em um recipiente de vidro ou plástico, e a externa, que é a caixa hermética de isopor. Então, veja, amostras com sorologia para dengue, por exemplo. Então, aqui nós temos elas dentro de um saquinho, né? Né? Dentro ela já está no tubo e ainda está envoltória por o saquinho. Dentro do saquinho eu ainda boto aonde? Dentro de um recipiente de vidro ou de plástico, tá vendo? Por isso que fica tudo bonitinho, guardadinho, ó. Tem várias no saquinho e dentro do tubinho. E nos tubinhos, para poder organizar lá dentro, eu boto, né, dentro da caixa hermética. Então eu vou ter o sistema interno, que é o da própria amostra, o intermediário, que é saquinhos, e o tubo. E depois a caixa hermética, tá bom? Então, tudo isso para ar-condicionado e transporte longa distância. Semana que vem, nós permanecemos nesse mesmo ponto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, era um pouquinho mais legal. E eu gostaria que vocês me dessem um feedback, o que vocês estão gostando, né, da disciplina, o que vocês têm aí, se estão conseguindo entender, se está legal. Eu agradeço, viu, Roberto? Mais alguém? Ninguém fala mais comigo, né? Como vocês são. Tá maravilhoso. Agradeço. Então, gente, eu estou me esforçando bastante. Eu sei que o ensino à distância ele pode deixar a desejar, mas assim, vocês fizeram a atividade de urinálise, né? Vai valer um ponto. Eu vou fazer também um formulário dessa disciplina hoje. Eu vou postar lá para vocês responderem também com um tempinho. Vai ter uma data de entrega. Então, para poder a gente já ir pontuando aí, né? Mais pontinhos das atividades. Depois, eu vou fazer depois uma outra atividade que vai ser mais para frente, não agora, que eu vou ver como é que eu vou fazer. Dependendo do que for, aí a gente vai ver a data, tudo certinho. Então é isso. Podemos ficar por aqui, vou parar a gravação e até mais. A gente vai ter outra aula juntos hoje. A última, sexta aula. Então é isso. Fiquem com Deus.